Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Talkcast Conceber Amor. E hoje a gente tá com um convidado aqui que é pai de crianças maravilhosas que eu tenho oportunidade de apertar as bochechas de vez em quando. Paulo, você tem que conhecer essas fofuras. Esse viu? é fera. Esse é fera. Não Esse é o Lucas. Não sou de falar que meus filhos é lindo, não, mas são. Meu Deus do céu, são maravilhosos. Você vê a Maia, sabe um pão de queijo? Assim, ó, uma coisinha gostosa, assim, daquelas... É irresistível, aquelas coxas, sabe? Aquelas coxinhas de 30 dobrinhas assim, ó. É, Você vai uma pegando dobrinha assim, atrás da outra. Nossa, ela é uma delícia. Esses meninos são muito... Você tá falando e tá batendo a saudade. Ai, Lucas, bem-vindo ao nosso Talkcast. Queria agradecer demais pelo convite. Acompanho e admiro o trabalho de vocês. E conhecer o estúdio pessoalmente é lindo, viu? Falar pra vocês. É mais lindo ainda pessoalmente. Que bom. Lucas, eu queria que você me contasse um pouco. Vamos começar do começo. Hoje você é um cara super popular na internet. Eu te conheço mais depois das suas reformas. Que são incríveis a propósito. Mas eu queria que você me contasse da onde que veio, da onde que o Lucas apareceu aí nesse meio digital. Vamos lá. Vamos fazer um breve resumo, que se não for assim, vai ser 5 horas de programa. O livro é grande. Eu falo que minha vida ela se divide em 2 partes. O antes de perder minha mãe e o depois que eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos. E assim, eu era o filho caçula, aquele que tinha aquele carinho, aquela coisa assim. E eu era muito dengoso. Minha mãe me dengava muito, era muito dengoso. E aí depois que eu perdi minha mãe, assim, eu fiquei meio procurando, assim, meio perdido. E meu pai, ele era assim, entre aspas, totalmente o oposto da minha mãe. Tanto que minha mãe me prendia, meu pai me soltava. Só que ele me soltava falando assim, ó, tô soltando, só que se você vacilar, o bicho pega. Então, assim, desde cedo meu pai me deu muita liberdade de ter responsabilidade, de buscar as coisas. Eu saí de casa pela primeira vez pra trabalhar com música. Assim, meu primeiro trabalho no mundão, assim, foi com música. Eu fui morar no Tocantins, eu tinha 15, eu era 16 anos de idade. E morei 1 ano em Araguaína. E foi uma experiência, assim, que eu, moleque de 15, 16 anos, morando numa casa com um monte de marmanjo, tendo que me virar e aprendendo as coisas. Tava indo bem, legal, mas cansei. Meu filho, volta pra casa, nós estamos de portas abertas. Depois disso, trabalhei tirando foto em balada. Na época não tinha celular, não tinha cybershot. Então, assim, quem tinha uma câmera, cybershot na época era rei. E aí, assim, a gente tirava fotinha e aí o pessoal ia no site buscar as fotos. Então, assim, foi outro trabalho a outra área que eu entrei foi quando eu entrei nessa área de fotografia e vídeo e tudo mais. E sempre tive na veia essa pegada de música, de arte. Sempre tive na veia, principalmente também a pegada de empreender. Nunca trabalhei fichado, nunca tive a carteira assinada. 30 aninhos nas costas. Mas desde novo sempre tive meus negócios e tal. E aí, assim, quando no meio da música, através da música, eu fui pra São Paulo. Eu tenho meu projeto autoral também. Vão lá no YouTube, Lucas Sense. Que tá estacionado, mas tô voltando. E aí, eu fui pra São Paulo fazer 2 eventos com Maneva, que inclusive participaram do meu DVD. E aí, lá em São Paulo, eu fui ensaiar no estúdio musical, que esse estúdio era uma casa, que cada cenário dessa casa tinha uma vibe, um ambiente. Aí, tipo, primeira sala de ensaio era mais low light, meio dark, mais rock. Aí a outra já era mais reggae, mais viva e tal. E a casa toda numa temática diferente e tal. Eu voltei de São Paulo assim, cara, eu preciso disso aqui em Goiânia. Isso eu já tinha mudado pra Goiânia, tem 10 anos que eu me casei. Mas minha esposa casou, com 1 semana de casados a gente veio pra Goiânia. Na cara e na coragem, na loucura. Sim. Minha vida, te amo, viu? Obrigado por encarar junto essas loucuras comigo. E aí, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, amor, a gente precisa montar isso. Só que eu tinha minha produtora de vídeo e pensava em montar esses cenários pra atender os meus clientes. Não, pra gravar um cover, voz e violão e tal. Acabou que eu gravei alguns clientes e tal, e aí eu já olhava pro cenário e já falava, cara, não dá pra gravar mais nesses cenários porque eu já enjoei desses cenários. Foi quando os amigos da fotografia chegaram, Lucas, você aluga espaço pra fazer foto e tal, isso e aquilo. Eu falei, cara, opa. E aqui em Goiânia até então não tinha, já tinha estúdios de fotografia, fundo branco, fundo cinza e tal, mas não tinha essa proposta ainda de cenários e assim...
até onde eu sei, a gente foi o pioneiro nesse meio de montar esses cenários. A casa foi em 2019, acho que foi 2019, 19, 20, 21, foi. E aí foi quando minha vida virou de cabeça para baixo, que a gente já estava bem tranquilo, já tinha 3 anos, quase 4 anos de A Casa Vibe. E perdemos a casa porque o proprietário do imóvel, a casa era alugada, a gente pegou essa casa sem nada, montou um monte de cenários e o proprietário perdeu esse imóvel para a justiça e a gente teve uma ordem de despejo. A gente teve 30 dias para desocupar o imóvel. Deus é tão grande, tão maravilhoso, assim, eu sempre... Minha vida, assim, eu tô fazendo resumão, ainda assim. Tem muita coisa aí. E tem muita coisa nesse caminho, só, assim, golpe de... Eu abri minha produtora depois que eu tomei um golpe numa casa que eu ia comprar, eu vendi meu carro para comprar uma casa, e aí o cara era estelionatário, eu perdi meu dinheiro, então sempre tem muita coisa que aconteceu na minha vida que eu sempre sabia que tinha um propósito de Deus por trás, e essa foi mais uma das coisas, assim, mais recentes que eu acho que tá mudando minha vida, falar da atualidade, que foi quando a gente perdeu a casa, Deus abençoou, a gente conseguiu comprar o nosso imóvel e a gente agora está construindo os nossos cenários como a gente queria, porque a outra casa era de aluguel, então a gente não podia... falava que era alvenaria, essas coisas, a gente já ficava assim, nossa, depois. Hoje não, a gente tá derrubando parede, levantando parede. Nesse meio tempo, nessa loucura toda, eu comecei a registrar isso, postar em rede social e tal, vai... Primeiro boom, saí de 10 mil e poucos seguidores para 70 e tantos mil seguidores. Falei, Jesus, como assim, que loucura? E aí aquela coisa e tal, muito legal. Aí segundo boom foi para 200, agora eu tô com 320 mais ou menos no Instagram e 200 mais ou menos no TikTok. E aí depois disso abriram portas para outras coisas e aí minha mente de empreendedor já fica a milhão. Fica louco. Mais possibilidades, né, Lucas? Sim. E você tá fazendo, assim, esses trabalhos de reforma fora Casa Vibe? Hoje, uma das coisas que aconteceu foi isso, assim, devido a essa repercussão de... Infelizmente, a gente tem uma dor de cabeça muito grande e eu achava que era só Goiânia. Mão de obra. Isso. Um dos motivos de eu ter começado a fazer os cenários é porque, assim, eu sempre fui meio desenrolado. Essa parte de meter a mão na massa e saber fazer foi graças ao meu pai, que, assim, eu era molequinho, meu pai fazia as coisas, eu ia ajudar ele. Meu pai, assim, ele... Se tiver de férias, ele tem que achar uma parede pra ele derrubar, uma parede pra ele levantar, porque senão ele fica doido. E aí, puxei o velho. Então, assim, chamava um pedreiro, não, preciso fazer esse cenário aqui. Chamava o pedreiro de 2 uma. De 3 uma. Ou ele não ia, deixava na mão, ou ele ia, deixava o serviço pela metade, ou ele ia e fazia o serviço não do jeitinho que eu queria. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer. Eu vou chamar um pedreiro pra ganhar tempo e não ficava bem feito. Eu falei, vou começar a fazer. Aí foi quando eu comecei a meter a mão na massa, comecei a errar aqui, acertar ali. Eu sou muito criterioso, cuidadoso, então... Vou colocar aqui 90% dos projetos davam certo. E aí vai indo a experiência, aquele medo, aquela cautela. Começou a surgir a demanda de algumas pessoas. Nossa, você faz também, assim, assim, assado, aquela coisa. Eu falei, cara, por que não? Claro. Aí eu comecei a atender alguns clientes já tem alguns clientes que eu atendi só na parte de consultoria, de ir. Eu tenho minha cabeça assim, o tanto que minha memória é horrível, vocês não fazem ideia. Se perguntar que roupa que eu tava vestido ontem... Eu não lembro. O tanto que a minha parte de memória é horrível, minha parte de criativa. Eu chego aqui, eu olho e já fico, nossa, tal, isso, aquilo. Eu chego num lugar que... Acho que nós vamos ter que conversar um pouco depois do podcast. Já vamos aproveitar que já fazer uma consultoria. Já tá. Empreendedora e com lucro. E a criatividade de decoração com coisas, às vezes, que você fala assim, não, isso aí não vai dar bom de jeito nenhum. Quantos ambientes você já fez e ainda tem espaço pra fazer mais? Conta pra gente. Na casa antiga, na casa Vibe antiga, foram mais de 20, 25 cenários. Na casa nova, hoje já tem mais de 25 cenários também. Pra cliente, eu já fiz, acho que... Atendi uns 8 clientes até agora, e assim, sempre projetos mais diferentes. A minha ideia, o meu propósito não é, vou pegar uma construção, uma reforma básica de uma tal, isso, aquilo. A minha ideia é levar arte para o ambiente, levar conceito, a pessoa falar assim, a minha ideia é falar assim, cara, vamos trazer uma coisa para cá, para quem chegar aqui olhar e falar, nossa, que loucura, que massa e tal. Diferente. Então, assim, é trazer identidade, trazer conceito mesmo para casa, para o projeto da pessoa. Muito bom, muito bom. Ótimo. Lucas, eu tô
assim, encantada com como que uma pessoa só consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Me identifico com isso. Sim. E eu queria te perguntar assim, em que momento que você descobriu que ia ser pai? No meio dessa loucura toda aí, pelas minhas contas, foi mais ou menos ali de onde devia ter acabado de nascer, você descobriu que ia vazar da casa que era o sustento. Me conta como é que foi esse episódio aí. Meus filhos, foi bom você tocar nesse assunto, que eu falando de todo esse rolê aqui, e aí, igual eu falei, é muito longo, muito extenso, e esse é um ponto, eu falo que minha vida tem as duas partes, mentira, é 3. A primeira, assim, o primeiro boom na minha vida foi a perda de minha mãe, que foi meio difícil, eu tive que me reconstruir, me construir, né, na verdade, a partir dali, e a vinda do meu filho, assim, foi uma coisa que... Eu fui para São Paulo bem antes de Dom nascer. Então, quando eu vim de São Paulo, eu já tinha essa ideia. Tinha vários projetos meus que eu já tinha vontade de abrir minha produtora de vídeo, tudo isso. E eu ficava naquela vai, não vai, aquele medinho, aquele frio na barriga, apesar de eu sempre fui meio kamikaze, assim, vou fazer, vai dar certo. Como a minha vinda para Goiânia, foi tipo assim, na cara e na coragem mesmo. Uhum. E essas coisas que eu tinha vontade de fazer... eu criei coragem, eu tenho uma companheiraça, minha esposa, assim, é muito parceira, a gente sonha junto, a gente, não, vamos viajar, tirar uma folga, vamos. Chega lá, a gente tá olhando e pensando em negócio, em empreendimento, é uma coisa que a gente gosta muito. Então, pra gente, é uma coisa que é divertida. E aí, quando a gente descobriu a gravidez de Dom, eu fiquei felizão. Você desesperado. Planejado? Assim, não. Vamos engravidar agora? Foi plano de Deus. Quando veio a gravidez de Dom, a nossa vida financeira era uma bagunça, assim, tinha zero estabilidade, tinha zero organização, e a gente, vamos dizer assim, saiu de uma condição, quando a gente descobriu a gravidez de Dom, a gente vivia num aperto em vários sentidos, financeiro, bolsa, casa, a gente morava num cubículo e era um negócio bem intenso. E aí, quando veio a gravidez de Dom, a gente falou, cara, a gente precisa sair desse aperto, em vários sentidos, sair dessa casa apertada, porque a gente tem cachorro e nosso filho vai nascer e tal, isso, aquilo, o que a gente faz? Aí foi quando minha esposa falou, amor, aquela ideia que você teve de montar cenários, aquela coisa, por que a gente não faz agora? E nisso eu tinha acabado de tomar o tombo da casa, de perder a casa e tal. E eu falei, amor, será alugar casa, fazer isso em casa e tal, isso, aquilo. A gente ia fazer na casa que a gente ia comprar. E ela falou, não, vamos alugar uma casa grande, a gente mora na casa, separa a parte pra morar e a parte pra negócio e coisa e tal. Eu falei, bora. Aí a gente olhou, vamos meter a cara. Deus, eu falo assim, faz sua parte. Faz o impossível, o possível impossível. O possível é fácil, faz o possível impossível, o que você não der conta... Deus faz. Eu falo assim, que se der a cara pra bater e tiver fé e fizer sua parte, não adianta, não, Deus faz, mas faz sua parte. Que o que você não der conta, o sobrenatural, o possível e impossível é sua responsabilidade. O sobrenatural, Deus faz. Foi loucura. Assim, a gente assumiu a responsabilidade. A gente saiu de um aluguel que a gente pulou para um aluguel de 3 vezes mais o valor. Fora as outras despesas. Sim. E a gente às vezes ainda se apertava para pagar aquele aluguel ali, e a partir daquele momento que a gente deu a cara para bater, cara, começou a surgir trabalho e network e contato, e a gente correr atrás e sede, aquela coisa toda. Quando o Dom nasceu, a casa, e é engraçado assim, a gente que é acelerado, aí eu falei, não, eu preciso de... não, a gente precisa de tanto, só vamos comprar uma Kombi. A gente grafita uma Kombi, já monta um cenário e tal. Na minha cabeça, não, vamos comprar uma Kombi, grafitar ela, a gente já tem um estúdio. Aí quando você começa a montar, você fala, ninguém vai vir aqui só por causa da Kombi. Mas aí, se eu não tivesse pensado nisso, eu não teria montado uma Kombi. Talvez eu tivesse desistido, porque eu ia falar, cara, é muita coisa. Então, assim, cara, vai e faz. Vai fazendo. Vai e faz. Vai fazendo que... Aí, depois disso, começou as coisas acontecerem, Deus abrir portas e as coisas acontecendo. Quando o Dom nasceu, a gente tinha... metade da casa já montada. Dom chegou em casa, a gente tava montando a sala de madeira, que era a sala toda de madeira, que tinha um piano, que dos cenários da casa antiga é o único que eu sinto saudade, assim, que era muito linda. A sala era toda, teto, parede, toda de madeira, tinha um pianão. E aí
ele chegou, eu lembro que eu tava terminando, um poeirão de serragem e tal, minha esposa assim, meu Deus, eu falei, vai dar certo, e aí deu certo, e Deus de lá pra cá abriu muita porta, através da casa a produtora cresceu, através da produtora a casa cresceu, e hoje, graças a Deus, assim, hoje eu falo pra minha esposa, é tão engraçado que tem pessoas hoje, tem muitas locações na mesma proposta que a nossa aqui em Goiânia, e já tiveram algumas pessoas que falaram que a gente inspirou, que a gente foi uma motivação, e a gente saber que tem pessoas mudando de vida e crescendo. Hoje, pela força da rede social, de ter muito seguidor, de ter muita pessoa diariamente mandando mensagem, eu recebo tanta mensagem de pessoas que falam assim, cara, você me motiva, você me traz, eu vejo que dá pra encarar e ter vontade de fazer, então assim, é uma coisa que hoje me alegra muito e me motiva muito, é saber que eu inspiro pessoas e isso tá ajudando as pessoas, né, de alguma forma, né? E eu saí do assunto e voltando, então isso tudo aconteceu por causa de Dom. Então eu falo assim que Dom foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo assim que hoje eu me tornei uma outra pessoa, minha vida se transformou por causa do meu pequeno. E junto com tudo isso vem a responsabilidade de você se tornar um ser humano melhor, de querer buscar. Eu olho assim, meu pai foi tão incrível, eu preciso ser incrível pro meu filho, eu preciso. Aí tem a parte tanto de ser humano, de eu buscar ser um ser humano melhor, quanto buscar crescer. Além de espiritualmente, isso financeiramente também, para poder proporcionar coisas para ele que eu às vezes quis ter, e sei que na medida do possível meu pai me proporcionou ou não, mas fez o que ele pôde, né? Qual que é a idade do Dom? Dom fez 4 anos. 4 anos. Amiguinho daí. O Dom, essa história, você contando aí, eu fiquei viajando aqui, lembrando da minha, né? E realmente, filho é uma coisa, na Argentina o pessoal tem um ditado que fala que o filho ele já nasce com um pão debaixo do braço. E é bem isso, né? Quando a gente tem filho, às vezes em situações que a gente tá muito apertado e tudo, que cara, não sei o que acontece, vem uma transformação divina, é uma coisa que não dá pra medir, é muito de Deus. E não dá pra explicar também. Alguma coisa... Eu não sei se é uma chave que vira dentro da gente, ou se é Deus mesmo que fala assim, não, agora eu vou abrir as portas aqui, porque agora vocês têm um propósito real de vida. Antes vocês não tinham, sim, né? Então, é realmente algo maravilhoso. E o nome, Dom, sou suspeita, mas eu quero que você me conte a sua versão. Por que Dom? Você falou, só antes de falar o porquê do Dom, você falou uma palavra propósito, e essa é uma palavra que, assim, eu sempre... hoje tá bem alta essa questão de motivacional, de todo mundo, de coach, e assim, eu sempre tive muito essa questão de gostar, lá atrás, quando nem tinha tanta gente falando essas paradas, assim, eu sempre gostei muito desse rolê meio motivacional, e aí algumas coisas que eu lia, falava sempre sobre propósito, eu falava, Jesus, o que é propósito? Você tem que se encontrar seu propósito, seu propósito, o que é meu propósito? E Dom me fez entender, assim, Dom foi assim, Dom e Maia hoje também amplificou, me fizeram entender o significado da palavra propósito e me trouxeram um propósito, assim, maior. Então, assim, acho que para quem é pai e mãe, assim, que ama, que os filhos são o maior significado de propósito pra gente, né? Eu acho que a maior conexão entre Deus, entre o espiritual, assim, a maior conexão entre Deus e a gente, eu acho que se torna os nossos filhos, né? O nosso entendimento, assim. E sobre Dom, foi muito engraçado. A gente, pra menina, a gente tinha vários nomes. Pensou em Duda, provavelmente seria Duda. E aí a gente pensou em menino, a gente achava a princípio que seria uma menina. A gente tinha vários nomes pra menina e pra menino não tinha. A gente, nossa, precisa achar um nome assim, que é um nome pequeno, um nome forte, um nome que tem um significado. A gente ficou pensando. Aí minha esposa falou, amor, Dom. Aí na hora que ela falou Dom, olhou pro outro e falou, amor, Dom, é isso. Aí o significado, o poder, é um nome curto e grande, forte, né? Forte. Maia foi a mesma coisa. A gente tinha o nome Maia, tanto que no chá Revelação, a gente falou, vai ser Maia ou ele. E assim, a gente queria e sentia que ia ser uma menininha e veio a menininha. E é engraçado isso. Dom, assim, a gente achou que ia ser uma menina e na hora do chá Revelação,
é como se não pudesse ser uma menina, tinha que ser ele. É muito doido essa questão de... Eu acho que todo mundo que é pai entende. Só quem é pai Só. É o maior clichê do mundo. Assim, mas só no dia que você Cara, vê ali eu chorinho. acredito assim, que nós já passamos por vou usar um termo, horrores na vida, né? Quando a gente se depara com um horror na vida, uma dificuldade muito difícil, que a gente não sabe para onde olha, onde que eu vou conseguir, principalmente falando de financeiro, que afeta a família. Você pensa assim, primeiro em Deus, me ajuda, e segundo, nos caburezinhos que tá em casa. Sim. É as duas forças assim que, peraí, deixa eu respirar, deixa eu concentrar, que eu vou achar uma solução para esse negócio. É massa demais isso, cara. É a maior motivação, né? Eu acho sim que é forte demais isso, né? É aquela coisa, você tá às vezes cansado, estressado, pilhado, a milhão, você chega em casa, aí você vê dormindo, te dá uma paz. Isso. Se tiver acordado, te dá um sorrisinho, tudo que você pegou no braço ali, saiu, vai, nossa, é incrível, é loucura, é uma loucura. E aí é muito doido, né? Porque a gente acha que a gente é pai pra educar. Mas quantas coisas que a gente aprende com aquelas criaturinhas, assim, é uma coisa incrível, cara. E igual você falou, é clichê? As minhas amigas que acham que isso não é verdade, porque não tem filho ainda, quando passa a ter, vira e fala, realmente você tinha razão. Mas até você ter, enquanto você não tem, enquanto não nasce, né? Até não nascer. Enquanto não nasce, você não tem essa percepção de transformação. Eu falo, você vê o coraçãozinho batendo ali na ultrassom, o olho enche d'água, é 1%. Aí você vê aquela outra ultrassom ali, que você vê do 3D, a forminha, é mais 1%. Meu amigo, o resto é só na hora que nasce. Só na hora que nasce, que pega no colo, que olha diferente, pro olho, né? É diferente, é mágico. E como é que foi o parto da sua esposa? Foi tranquilo, os meninos? Foi. Porque foi você. É você que tava lá. Eu falo pra ela, eu sempre tive o sonho de ser pai. Eu quero casa cheia, em nome de Jesus. Vocês querem mais? Vocês não. Eu quero mais. Ela fala que não quer, mas ela falava assim, não, o Dom tá bom. Aí veio Maia, ela fala, nossa, tá. Só que eu falei, tá vendo? Você fala que o Dom tá bom. Hoje você não imagina a sua vida sem Maia. Os próximos vai ser do mesmo jeito. Aí ela fica, não, e tal. Eu falei, não, moço, deixa Deus agir. Os planos é de Deus. Peraí. Ai. Mas realmente não é... Ó, te amo, viu? Pavinho, só... Eu falei pra ela, ela não quer mais nenhum. Eu queria mais 3. Eu falei, nenhum, nem outro. Então mais 2 tá bom. Nem você, nem eu. Nem você, nem eu. Ai, meu amor. Te amo. Pros dias de hoje, lógico que na frente tem um plano de Deus, né? Mas pros dias de hoje o maior desafio dos pais hoje, né? Os pais que estão se tornando os pais agora, né? É muito difícil. Os tempos mudaram, né? São outros. Sim. As dificuldades aumentaram. Lógico, sempre com Deus na frente e a gente arregaçando as mangas. E no tempo dos nossos pais, vamos dizer, tinha a falta de informação, a falta de acesso. Sim. Só que ao mesmo tempo que essa abundância de informação trouxe muita coisa boa, vem trazendo também dificuldades, as preocupações. Tá tudo Como muito... que é pra você, assim, ser pai de menino e menina? Existe uma diferença aí nesse processo? Qual que é a idade da Maia? Só pra fazer um parênteses. Minha pequenininha tem 10 meses. 10 meses. 10. Todas as fases são tão boas. Eu falo pra Juliana, quando Maia tiver 3 aninhos, a gente vai sentir saudade dessa fase agora dos 10 meses, de 1 ano, ou seja, tem que vir outra. É muito engraçado essa questão da relação de menino e menina, porque assim, eu sou um xodó muito grande com o Dom, e é diferente o cuidado, o carinho que eu tenho com Maia. Sim. Mas é engraçado, até uma coisa que eu não sei nem direito explicar, mas é um amor que não tem medida,
Não tem como falar eu amo mais um, amo mais o outro. Mas eu sinto assim que é muito doido. Não dá pra explicar. Ai. Eu entendo assim, não sei se você acompanhou um pouco da nossa história, mas nós tivemos, eu com a Fernanda, nós tivemos 6, nós perdemos 6 filhos, né? Faleceram. Um chegou a nascer e os outros nem chegaram a nascer. E o que nós sepultamos, que é o Vicente, ele nasceu, foi o único homem. A gente visualiza tudo, né? Nascimento, gestação, tudo. Sim. A gente visualiza tudo, a gente acha. A gente já sabe o sexo, já sabe tudo. A mãe sente essas coisas. E eu tenho 2 meninas, que é a Aurora de 4, vai fazer 4 anos, e a Clarice, que fez 1 ano agora, né? Dia 6 de janeiro. Nome lindo. E não é só o nome, não. Eu sempre, a minha vida inteira, visualizei eu indo pescar com o Vicente, eu indo pra fazenda, montando em cavalo com ele, sabe? Andando de botina, sabe? Jogando bola, jogando futebol com ele, essas coisas. Então, quando você fala de sentimento, é o mesmo amor, só que com um pensamento diferente para cada um deles. Né? E hoje, tendo as duas, eu penso em fazer as mesmas coisas com as duas. Né? Você falando disso, aí já até me dá um pouco mais de... consigo expressar um pouco melhor. Eu cresci, meu pai a gente é do interior da Bahia, não é uma cidadezinha, cidade de 250 mil habitantes, então assim, não é um interiorzinho, mas não é uma capital, é Barreiras. E é uma cidade que tem agronegócio, então a cidade é bem desenvolvida e tal. Só que meu pai, ele é do interior do interior. Ele cresceu nesse interiorzão. E ele veio daquela criação de bastante machismo. O meu vô era bem rígido e tal. A criação de quem veio lá de trás. E aí, antes de perder minha mãe, a gente tinha esse relacionamento bem... fechado. Não dava aquele abraço, aquele beijo, não dizia eu te amo, aquela coisa de pai para filho. Sim. Antigamente, né, vamos dizer assim, que ainda existe, mas graças a Deus cada vez vem menos. Depois que minha mãe faleceu, e meu pai perdeu muito isso, e começou mais a um olhar pro outro, dizer que amava, e a gente criou um relacionamento, um carinho, uma amizade muito bacana. E aí hoje, eu crio meu pequeno, eu crio o dom, eu acho que eu não vejo tanto, assim, eu não tenho tanto essa questão de igual eu brinquei aqui, é difícil de expressar, porque assim, Maia, eu acho que tem um cuidado a mais, aquela coisa de querendo ou não, a menininha, vai ser minha princesinha. Sim. Mas eu tenho e quero manter um relacionamento com o Dom de, assim, de amigo, de me abraça, me beija, eu digo que te amo, eu olho no seu olho, olha no meu, porque assim, eu acho que a gente vem, graças a Deus, evoluindo. Falta muito ainda. Sim. Mas a gente vem evoluindo muito a sociedade de forma em geral a diminuir essa questão de machismo, de homem isso, homem aquilo. Cara, o amor, ele é pra todos. Sim. Então, assim, todo mundo ame e beije, abrace e diga, porque depois que foi embora, não adianta. Você perdeu a oportunidade. Então, assim, minha mãezinha se foi, mas graças a Deus, minha família, todo mundo tem uma paz, assim, de saber que ela se foi sendo amada e amando muito, e sim. Tem hora que dói o coração, vejo meus pequenos correndo e aquela coisa. Ela era louca por criança, ela trabalhava com transporte escolar, carregava menino pequeno. Ixi, era tia Val, aquela coisa. Então, assim, hoje, até um dia desses, meu pequenininho, Maia ainda tava, Juliana grávida, ainda Dom correndo na casa, tava isso aquilo. Aí tava isso aquilo. O tempo passa, a gente vai dando uma respirada e conseguindo manter mais o controle emocional. Mas tem dias, momentos específicos que dá aquela facada. Sim. E aí meu pequeno correndo pra um lado e pro outro e tal, isso aquilo. Aí ele subiu, minha esposa lá em cima e tal. Aí eu peguei o violão e tal, sentei, compus a música assim. Sabe aquela coisa de você pegar o violão? Tem hora que você pega a música pra compor e é meia hora. Eu peguei o violão e fiz assim, ó, loop. A música falando justamente sobre essa parte dos meus filhos estarem aqui e não tê-la. Porque eu sabia... 3 dias assistindo esse negócio. Ele gravou? Gravou. Depois eu quero ver. Só de eu falar... eu peguei e gravei a música assim. Foi uma coisa tão...
Porque hoje eu falo, cara, se minha mãe tivesse aqui, eu nem sei como é que era, porque ela era louca por criança, e infelizmente ela faleceu, não tinha nenhum netinho ainda. Meu irmão tem a minha sobrinha, que já tem 15 aninhos, mas a minha mãe já tinha uns anos que minha mãe tinha falecido. Aí eu fico assim, tem hora que tinha que ficar perto, que dá aquela dor no peito, sim. Mas, como se diz, ela plantou, ela plantou a sementinha dela, e a gente tá aí dando sequência. E eu vejo assim eu procuro ver o bom até das tragédias, né? Sim. Até das situações difíceis. Talvez hoje, se ela estivesse aqui, você estaria pleno com a sua mãe, sim. E faltando um pedaço com seu pai. Sim. Né? Porque sim. Precisou de uma situação para vocês eu acredito quebrar um muro que existia, né? Que existe muito ainda. Sim. Né? Eu sempre acredito, assim, eu mesmo nos piores momentos como esse da perda da minha mãe, eu sempre acreditei muito que por trás de tudo existe propósito de Deus. Sim. Por trás de tudo, sim. Por mais que a gente não entenda, eu falo que assim, independente, eu não sei se vai ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas uma hora eu vou olhar e vou falar, cara, então isso aconteceu porque isso tinha que acontecer. E aí assim, aquela coisa... Eu acho muito bacana isso aí, porque a Evelyn já conhece disso, de corda salteado nessa história, mas na gestação do Vicente, a Fernanda não teve nada. Foi uma gestação plena, linda, bonita, assim. Não tinha nada, nenhum médico me identificou nada, não achava nada. Eu fiz todos os exames que poderiam ser feitos. E ele nasceu com cardiopatia, nasceu com Down, nasceu parado, ele ficou 5 minutos morto, reanimaram ele. E eu penso, cara, que todo esse processo que nós passamos foi para trazer as minhas 2 meninas. Nunca escorreram o nariz de gripada. A Aurora, eu falo que ela é um coco. Que nunca teve, assim, nada, sabe? Nada. A Clarice, a mesma coisa. Então, eu acho, assim, que o Vicente veio para buscar, a missão sim. Dele era essa, sabe? Tirar o que tinha de imperfeito, e levar com ele e deixar as irmãs, assim, plenas. Sim. E estão lá, assim... Um coco de criança, não tem nada, saudável, brinca. Então, eu sempre procurei ver essas coisas, sabe? Sim. É triste, é ruim, é aquele momento difícil, mas que se a gente não começar a olhar para o lado bom da coisa, o que tá deixando de legado, de história. Sim. Ai, cara, Você falou a palavra missão e eu acredito muito nessa palavra também. Acho que tudo acontece, tem um propósito e uma missão. Eu brinco, minha mãe fala, mano, a minha mãe deixou a missão que ela tinha, assim, a missão que Deus deu pra ela cumpriu e tá aqui. Eu e meus 2 irmãos, assim, meu pai enche a boca pra falar, nossa, eu tenho orgulho demais de vocês e coisa e tal, isso, aquilo, aí eu ouço isso, eu falo, nossa, assim, chega a dar um... a missão. Eu falo pra ele, teve algumas ocasiões que de programas que eu participei, que eu falei isso e eu gosto sempre de replicar, que eu seja um pai pros meus filhos como meu pai foi e é pra mim, um amigão, um exemplo e velho, te amo. Seu pai tá em Barreiras. Barreiras, Tá lá ainda arrasta esse velho pra cá, hein? É difícil. Seus irmãos estão lá? Aqui. Então todos aqui só minha ele lá. Minha irmã veio, acho que tem uns 12 ou 13 anos, aí meu irmão veio 1 ano depois e eu vi 1 ou foi 2 anos depois. A diferença é de 1 ano praticamente de um pro outro. Entendi. Minha vontade era de ir pra São Paulo quando eu vim pra cá. Porque eu tive algumas experiências, tanto na área de vídeo, produção audiovisual, quanto na música e tal. Eu tive experiências em São Paulo, assim, que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. Assim, a arte lá, assim, é muito, muito, muito louca. Muito viva, né? É muito forte. Eu acho que o Brasil... tem muito ainda, infelizmente, aquela cultura de tipo assim, você trabalha com o quê? Com música. Você trabalha com o quê? Com pintura. Você trabalha com o quê? Sou ator, sou modelo, sou artista. E o Brasil, 95% dos estados, não, mas você trabalha com o quê? E já assim, em São Paulo, eu não senti tanto isso. Lá eu senti que... Resistência, né? Lá eu senti que a arte é mais levada a sério. Como profissão, de verdade, eu fui... as ocasiões, os lugares que eu estive, eu falei, cara, que bacana você tá no lugar onde você fala que é artista e as pessoas
olham pra você e te admiram. Então, assim, eu tive uma experiência muito incrível em São Paulo. O custo de vida de lá não foi tão incrível, assim, foi uma experiência totalmente oposta. Sim. Que eu falei, não vou pra São Paulo, não tem como. Eu fiquei uma temporadazinha lá, e aí foi quando eu vi que não dava. Aí, só que abriu eu falo que eu tenho uma gratidão muito grande pro São Paulo, porque abriu minha mente pra muitas coisas. E aí eu falei, cara, eu preciso, no mínimo, sair pra uma capital. A minha cidade tem muitos artistas incríveis. E eu vi aqueles artistas incríveis. Eu saí da minha cidade, né? Principalmente em busca de música. Do meu projeto musical, que eu falo que é o meu maior propósito de vida hoje, falando em falar assim, o que você ama fazer? Eu amo música, é o que eu mais gosto de fazer. E um dos meus projetos esse ano é voltar com isso, aproveitar que hoje a internet está trazendo a visibilidade, tentar alavancar isso, que é o que eu mais gosto de fazer. E aí eu falo, minha cidade tem tanto talento incrível, e eu olho assim, eu falo, cara, que talentos desperdiçados. A galera tá ali no barzinho, que não desmerecendo. Uma das coisas que eu mais sinto saudade da minha cidade é de fazer barzinho, que eu amava estar na noite. Barzinhos de Barreira são muito bons. #saudades. Você conheceu? Conheço. O centro histórico de lá é incrível. Eu ia muito lá. O centro histórico de Barreiras é incrível, incrível. Eu fazia barzinho lá, cantava nos pubs. Eu teve uns shows do Lucas lá. E eu falo, tirando meu pai, o que eu mais sinto saudade da minha cidade é de estar na noite, cantando e tocando. Aqui, quando eu cheguei, infelizmente, assim, eu brinco que o Nordeste, a Bahia é muito receptiva. Você chega lá, chega pessoa de qualquer lugar, o povo lá fala, vem cá, bora ali, vou tal, isso, aquilo. Os outros estados... Aqui eu senti um pouco mais de resistência. Sim. Teve casa que eu cheguei mostrando o meu projeto, a pessoa gostou do projeto, falou, nossa, Maneva participou do seu DVD, você fechou com o Maneva, eu sou fã do Maneva, não, vamos ver uma data. Aí nisso me enrolou e não virou em nada. E aí acabou que eu vim pra cá pelo meu rolê musical e a vida veio atropelando as coisas, não deu certo lá atrás. Hoje, aquilo que a gente estava falando de propósito, então acho que não deu certo lá atrás para outras coisas darem certo, e hoje eu ter mais maturidade, ter mais suporte, tanto da minha empresa de vídeo, quanto da parte financeira, para eu hoje elaborar um projeto maior, para hoje vir. Então, assim, São Paulo, assim, é uma terrinha que eu tenho um carinho, uma gratidão. E Goiânia é um lugar que... Aí eu falei, não, preciso ir pra uma capital. Aí eu falei, cara, São Paulo não dá. Eu falei, pra onde eu vou? Brasília eu não dou conta, cara. Tudo é longe, aquela... Eu falei, não dá. Um pão. Lá. E aí eu falei, e agora pra onde eu vou? E meus irmãos tinham vindo pra cá. Aí eu falei, eu vou pra Goiânia. Eu falei, porque lá pelo menos eu consigo de início tirar um sustento como baterista, porque eu também sou... O tal do artista é uma coisa muito louca. Eu sei porque eu tenho um em casa. Gente do céu. Cara, como que vocês conseguem? É uma multa. É muita a cabeça. Por isso que a memória não presta. Cara, é artista. Você pergunta logo a pergunta na sequência: artista de quê, né? Não, cara, artista, faz qualquer coisa. De cambalhota, bateria, ele faz tudo. Exatamente. Eu toquei bateria fui baterista das meninas, a Maíra Maraíza, toquei com a Aline Rosa, e viajei, eu conheço todos os estados, não todas as capitais, mas conheço todos os estados do Brasil através da música. Trabalhei boa parte da minha vida foi como músico, rodando no Brasilzão. Aí foi quando eu dei uma saturada, eu falei, não dou conta de ficar estrada. Pra quem vê o business ali, de você tá postando, toda semana tá num tal, mais, cara, é muito desgastante. Valorizem os músicos, galera, pelo amor de Deus. Porque assim, o artista, ele tem abdica de muita coisa, né? O artista, o cantor, hoje, no nível A, ele tem um pouco mais de conforto, tanto no ônibus, que ele tem um quarto ali, tem um avião, jatinho, etc. Agora o cantor, o músico, não. Uma poltrona leito é gostosa. Você fazer 1 ou 2 viagens. Agora você passar um mês deitado, nossa, é terrível. Mas Deus foi uma passagem incrível. Você precisou passar por ela, né? Sim. Pra me agregou muito, me somou muito, assim. Foi bom. Lucas, fantástico nosso papo. Muito bom mesmo, ó. E aí tem história, hein? É muito. Com 30 anos de idade, já tem 2 livros. Ixi. A gente vai encerrar porque eu quero uma consultoria do Lucas. Vamos encerrar mais cedo, gente. Tchau. Eu agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite. Eu sempre que eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir e absorver o máximo de informações, agrega muito. Eu acho que é um tipo de conteúdo que é muito gostoso de consumir, e poder fazer parte, saber que isso aqui vai agregar para alguém, é lindo. Muito obrigado, parabéns pelo projeto de vocês, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né? Sim, como
Vocês ficam de olho no Instagram, que depois nós vamos mostrar, que nós vamos aprontar uns negócios aqui. E falando no Instagram, sigam lá, Lucas Senz, viu? A Casa Vibe também. Só letra. Que é difícil. Lucas, Lucas, Senz, Senz. E A Casa Vibe. Ilha Filmes também. É isso aí. Editor, coloque todos os arrobas, por favor, do Lucas. Casulo Arte Decor. Que a lista é grande. Vai encher a tela. É empreendedor pra caramba. Nada. E ainda vem 2 preciosidades dessa pra você, como uma responsabilidade e um propósito. Não tem como negar a fera que já tá aí dentro, né? Meus pequeninhos, amo vocês. Gente, obrigada pela gente. sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar o nosso conteúdo também e de divulgar para todo mundo que você conhece. Fala, olha, mamãe e papai, vai lá para vocês conhecerem esse conteúdo do Conceber Amor, que só tem dica boa e curiosidades incríveis sobre pessoas maravilhosas igual a Lucas. Como é de costume, nos finais dos meus vídeos, quase não sai, eu sempre falo assim, ó, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, fazer essas paradas tudo que você já sabe. E até o próximo vídeo. Então é isso aí, ó. Vamos aprender a falar rápido igual aí a gente conversa de novo. Tchau. Tchau. Obrigada.